Muy buenos días, amables amigos y hermanos presentes. Bom dia, amáveis amigos e irmãos aqui presentes e os que estão em outras nações conectados com esta atividade via internet ou satélite. Uma saudação para todos os ministros e suas congregações e uma saudação muito especial para cada um de vocês que estão aqui presentes. Leiamos em Zacarias, capítulo 14, versículos 6 em diante. E a escritura profética diz assim: e acontecerá naquele dia que não haverá preciosa luz, nem espessa escuridão, mas será um dia conhecido do Senhor, nem de dia, nem de noite será. Porém acontecerá que ao cair da tarde haverá luz. Acontecerá também aquele dia que saldrão de Jerusalém águas vivas, la mitad de ellas. Naquele dia também acontecerá que sairão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental e metade delas para o mar ocidental. No verão e no inverno sucederá isto. E o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um será o Senhor e um será o seu nome. Que Deus abençoe as nossas almas com a sua palavra e nos permita entendê-la. O estudo bíblico da escola dominical, hoje, domingo, é a luz da tarde. Porque ao cair da tarde haverá luz, como o profeta Zacarias disse no capítulo 14, versículo 7, que nós temos lido. Queiram assentar-se, tenham a bondade. Quando Deus disse haja luz, houve luz. E quando Jesus esteve na terra, ele disse: eu sou a luz do mundo. A palavra é a luz. A luz veio ao mundo. Porque a palavra foi falada e houve luz. E quando a palavra, o verbo, se fez carne, ali estava a luz em forma humana, iluminando o entendimento, a alma e o espírito, a mente dos seres humanos. Não há luz, senão pela palavra prometida, encarnada, sendo falada ao povo. É a luz espiritual para a alma dos seres humanos. Podemos ver que, para que haja luz no planeta Terra, o Sol tem de sair pelo leste e se pôr no oeste, fazer o seu percurso desde o leste para iluminar aos seres humanos e trazer vida a tudo que há na terra. Assim também é no espiritual. Cristo, a luz do mundo, a luz para a alma do ser humano, surgiu pelo leste,
para iluminar o caminho que o ser humano deve ter e percorrer no programa divino. Foi no leste que surgiu a luz, na primeira vinda do Senhor. Era a palavra prometida para aquele tempo, a promessa messiânica feita realidade no meio do povo hebreu. Pelo leste, para o qual veio primeiro um homem chamado João Batista, profeta precursor da primeira vinda de Cristo, preparando ao povo anunciando-lhe que o Messias já estava sobre a terra, e quando viu, disse: eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e o batizou. Ou seja, João foi o último dos profetas, dos mensageiros do Antigo Testamento. Foi o mensageiro da era precursora da vinda do Senhor. O Messias viria depois de João Batista. Por isso, João dizia: aquele que vem depois de mim é maior do que eu, do qual eu não sou digno de desatar a correia do seu calçado. E Jesus, falando de João, disse: dos nascidos de mulher não se levantou nenhum maior do que João, porém o menor do reino dos céus é maior do que ele, porque João pertencia ao antigo pacto, ao pacto com os servos de Deus, o povo hebreu. E o menor do reino dos céus pertence ao povo do novo pacto, à igreja do Senhor Jesus Cristo, ao povo dos filhos e filhas de Deus. E depois, no dia de Pentecostes, o que Cristo prometeu, que enviaria o Espírito Santo, o Espírito Santo veio, e isso é Cristo em Espírito Santo, vindo e batizando aos crentes no corpo místico de Cristo. Começou lá em Jerusalém, no dia de Pentecostes. Ele havia dito: quem não nasça de novo não pode entrar no reino de Deus. E ali começou a produzir um novo nascimento por meio do Espírito Santo. 120 crentes em Cristo nascidos de novo no dia de Pentecostes. E assim começou o nascimento dos filhos e filhas de Deus no corpo místico de Cristo. Cristo, o segundo Adão, com a segunda Eva, que é a igreja, se reproduzindo em filhos e filhas de Deus. E tudo isto por intermédio de Cristo, a luz do mundo. Porque a luz que surgiu pelo leste, a primeira vinda de Cristo, depois esteve iluminando, se refletindo na sua igreja, através dos diferentes mensageiros que ele enviou. Era Cristo iluminando, através de cada mensageiro, até chegar à sétima etapa, vindo do leste, da terra de Israel, caminhando pela Ásia Menor, através de São Paulo, caminhando pela Europa, em 5 mensageiros na sua igreja, se refletindo e iluminando o entendimento e a alma, o coração dos seres humanos, acrescentando na sua igreja os que hão de ser salvos, os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro no céu, e assim formando a igreja do novo pacto, o povo do novo pacto, que é a igreja composta por todos os crentes em Cristo, nascidos de novo. E quando a luz, Cristo em Espírito Santo, chega ao continente americano, aí ungiu e enviou ao 7º mensageiro para a 7ª etapa da igreja entre os gentios, o qual foi o reverendo William Branham. Se refletiu através dele, atuou através dele, por meio do Espírito Santo, iluminou na 7ª era da igreja, no candelabro, ou no castiçal da 7ª era da igreja,
E chamou e juntou os escolhidos dessa era. Logo encontramos que ele precursou a segunda vinda de Cristo. E tudo que foi refletido nos diferentes mensageiros da igreja, depois veremos no cumprimento da segunda vinda de Cristo. Porque foi um reflexo da vinda de Cristo neles, um reflexo do sol de justiça, o qual resplandecerá no último dia, numa etapa ou era paralela, a era messiânica da primeira vinda de Cristo, que foi a era de pedra angular. Porque a era de pedra angular é a era da pedra angular, a era da vinda do Senhor. Porque Cristo é a pedra angular, a pedra de ângulo na sua primeira vinda e na sua segunda vinda também. Portanto, tem de haver uma era paralela à era de pedra angular da primeira vinda de Cristo, uma era que siga logo após a sétima era da igreja do Antigo Testamento, onde João foi o precursor da primeira vinda de Cristo. A era que antecede a era de pedra angular é a era de Laodiceia, a sétima era da igreja entre os gentios. Assim como a sétima era da igreja do Antigo Pacto foi a era que antecedeu a era messiânica da vinda de Cristo há 2000 anos atrás. E o mensageiro da sétima era da igreja já se foi em 1965. O que restou para o cristianismo? O que restou para o povo do novo pacto? Para a igreja do Senhor Jesus Cristo? Pois a era de pedra angular, a era paralela, a da primeira vinda de Cristo, a era messiânica da qual o reverendo William Branham falou e disse: olhem a era que vem, a era de pedra angular. Essa é a era onde se faz o chamado final de Deus a todos os filhos e filhas de Deus, a todos os filhos de luz, a todos os filhos que receberão a fé, para serem transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Essa é a era da luz do último dia. Essa é a era da luz do tempo final. Essa é a era da luz da pedra angular. Essa é a era da luz do sol, que estará resplandecendo no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo neste tempo final, por meio da manifestação final do Espírito Santo no meio do povo do novo pacto, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo, onde nascem todos os filhos e filhas de Deus do novo pacto, escritos no livro da vida do Cordeiro no céu, desde antes da fundação do mundo. Deus segue chamando e juntando seus escolhidos na era messiânica, na era de pedra angular. E quando se completar o número, Cristo então se levantará do trono de intercessão, tomará o título de propriedade, reclamará a todos que redimiu com seu sangue precioso, das eras passadas e do nosso tempo também. Os ressuscitará em corpos glorificados eternos e transformará os que estivermos vivos. Esse é o programa divino para este tempo final. E logo depois de uma manifestação plena de Deus numa grande tenda catedral, que foi mostrada ao reverendo William Branham, obteremos a fé para sermos transformados, levados com Cristo, à ceia das bodas do Cordeiro, onde a igreja noiva do Senhor Jesus Cristo será investida como rainha com Cristo, o Rei de Reis e Senhor de Senhores, para reinar pelo milênio e por toda a eternidade. Tão simples assim é o programa divino para o nosso tempo.
temos a promessa de que a palavra prometida para o nosso tempo se fará carne no povo de Deus do tempo final e no mensageiro que ele tenha para este tempo final. E cumprirá tudo que foi dito, tudo que foi prometido para a sua igreja para este tempo final. E assim, a luz da tarde, que é a luz de um dia passado que se entrelaça com outro dia vindouro, porque para os judeus o dia termina pela tarde ao pôr do sol, mas ainda há luz, e então essa luz pertence ao novo dia que está se entrelaçando no tempo da tarde. Por isso, no tempo da tarde haverá luz. Terminará a luz de uma era e de uma dispensação, e começará a luz da era e da dispensação nova. Portanto, a luz da dispensação do reino também começa pela tarde. Quando tiver terminado a luz da tarde, do dia da dispensação da graça, se entrelaçará com a luz da dispensação do reino, para começar um novo dia de dispensação. E a luz da tarde recorrerá do oeste ao leste, retornará ao leste a Israel. Assim é como a luz da manhã, a luz da primeira vinda de Cristo veio do leste para o oeste, para iluminar aos seres humanos em suas mentes, em suas almas. E a luz da tarde irá do oeste ao leste, no último dia, para iluminar ao povo hebreu também. A luz da tarde sempre corresponde ao continente americano, ao oeste, porque sempre a tarde é no oeste e amanhã é no leste. Tão simples assim. E agora nos correspondeu viver no oeste, para vermos a luz da tarde resplandecendo, a luz que logo chegará ao povo hebreu, ao leste, e eles a verão. Tudo isso está ligado à segunda vinda de Cristo, para a igreja do Senhor Jesus Cristo, que é quem está esperando a segunda vinda de Cristo. Quando os judeus vejam a Cristo Messias com a sua igreja, eles dirão: este é quem nós estamos esperando. Mas ele vem por sua igreja para lhe dar a fé, para ser transformada e levada com ele a ceia das bodas do Cordeiro. Estamos vivendo no tempo, no território correspondente, para vermos a luz da tarde resplandecendo no meio da sua igreja neste tempo final. E isso será o Espírito Santo tomando a palavra prometida, o que foi prometido para a sua igreja para este tempo final, fazendo isso uma realidade, cumprindo a sua palavra prometida. E a sua palavra prometida sendo cumprida será a luz da tarde resplandecendo no oeste, no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo, na era de pedra angular. Tão simples assim. Portanto, ele continua chamando e juntando os seus escolhidos do tempo final como pedras vivas, para colocá-los no seu templo espiritual, que é a sua igreja na qual ele prometeu vir no tempo final, para entrar na sua igreja, que é um templo espiritual, entrar no lugar santíssimo e estar no meio dos dois querubins de ouro sobre o propiciatório, entre os dois querubins de madeira de oliveira coberto de ouro, que são os ministérios de Moisés e de Elias no tempo final, no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo, e depois, no meio do povo hebreu. Nós estamos no tempo mais glorioso de todos os tempos para a igreja,
do Senhor Jesus Cristo. Portanto, estejamos preparados, porque toda promessa que Ele fez para a sua igreja, para este tempo final, Ele a cumprirá. Já cumpriu muitas promessas que correspondem ao tempo final para a igreja do Senhor Jesus Cristo na era de pedra angular. E as que faltam também serão cumpridas. Nos dará fé para sermos transformados, levados com Ele à ceia das bodas do Cordeiro. E essa fé girará em torno da sua segunda vinda, em torno do sétimo selo, que é a sua segunda vinda. E os trovões, que é a voz de Cristo falando no meio da sua igreja, neste tempo final, nos revelará o mistério da sua segunda vinda neste tempo final. E isso será por meio da luz, por meio do Espírito Santo, nos iluminando o entendimento, por meio da sua palavra prometida, convertida em realidade no meio da sua igreja, no meio do povo do novo pacto neste tempo final. Portanto, se houver alguma pessoa que ainda não recebeu Cristo como Salvador, pode fazê-lo neste momento. Estaremos orando por você para que Cristo lhe receba, lhe perdoe, lhe limpe de todo o pecado com seu sangue, lhe batize com o Espírito Santo e fogo e produza um novo nascimento em você. Ele está completando a sua igreja neste tempo final. Portanto, você que está presente aqui nesta ocasião, ou em algum outro lugar, ou em uma outra cidade, ou em alguma outra igreja que escutou e está ouvindo, mas que ainda não recebeu Cristo, pode fazer isso nesses momentos. E nós estaremos orando por você, para o qual você já pode chegar até aqui na frente, e onde quer que se encontre em outros países, podem passar aí na frente, para que fiquem incluídos na oração que estaremos fazendo por vocês. Quando a palavra prometida se faz carne, quando se cumpre a palavra prometida, essa é a luz da era ou da dispensação para o povo. Deus tem muitas pessoas na bela Colômbia e está chamando-as neste tempo final. Tem muitas pessoas em toda a Colômbia, tem muitas pessoas em toda a América Latina, tem muitas pessoas em Porto Rico também, tem muitas pessoas nos Estados Unidos também, tem muitas pessoas em todo o continente americano e está chamando-as neste tempo final. Tem muitas pessoas em outras nações, na Europa também, e está chamando-as neste tempo final, porque é o tempo do chamado dos escolhidos, é o tempo do chamado para os escolhidos da igreja do Senhor Jesus Cristo, e é o tempo do chamado para os judeus também. Portanto, se ouvir hoje a sua voz, não endureça o seu coração. Ele está lhe chamando, porque colocou seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro, desde antes da fundação do mundo. Por isso, você esteve ouvindo a palavra, ao Evangelho de Cristo, e a fé de Cristo nasceu na sua alma, porque seu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro no céu, escrito desde antes da fundação do mundo. E essa é a melhor notícia, que uma pessoa pode obter da parte de Deus, que o seu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro no céu. E, consequentemente, Cristo morreu por nós, para nos redimir, nos restaurar a vida eterna e nos levar à glória com Ele, com corpos eternos, corpos imortais, corpos glorificados e jovens, como o corpo que Cristo tem, que está tão jovem como quando subiu ao céu e nunca ficará velho. Assim será também para cada um de nós, os crentes em Cristo, o nosso Salvador. Vamos ficar em pé para orarmos pelas pessoas que vieram aos pés de Cristo nessa ocasião.
com nossos rostos inclinados e olhos fechados. Pai nosso que estás nos céus, bendito seja o teu nome, para sempre. Venho a ti no nome do Senhor Jesus Cristo, com todas estas pessoas que estão recebendo Cristo como único e suficiente Salvador. Rogo-te que as recebas no teu reino, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E agora repitam comigo essa oração que estarei fazendo por cada um de vocês. Senhor Jesus Cristo, escutei a pregação do teu evangelho e a tua fé nasceu no meu coração, na minha alma. Creio em ti com toda a minha alma. Creio na tua primeira vinda. Creio no teu nome como o único nome debaixo do céu, dado aos homens em que nós podemos ser salvos. Creio na tua morte na cruz do Calvário como sacrifício da expiação pelos nossos pecados. Creio em ti com toda a minha alma. A tua fé nasceu na minha alma. Senhor, eu reconheço que sou pecador e necessito um Salvador. Dou testemunho público da tua fé em mim e te aceito como meu único e suficiente Salvador. Rogo-te que perdoes meus pecados, que me limpes de todo pecado com teu sangue, que me batizes com Espírito Santo e fogo e produzas o novo nascimento em mim. Eu quero nascer de novo. Quero nascer no teu reino. Quero viver eternamente contigo no teu reino. Torne-me a realidade em minha vida a salvação que ganhaste para mim na cruz do Calvário. Eu te rogo no teu nome eterno e glorioso, Senhor Jesus Cristo. Amém. E agora, vocês que vieram aos pés de Cristo aqui nesta ocasião, me perguntarão: quando podem me batizar? Porque Cristo disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho para toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Você dirá: eu escutei o evangelho de Cristo, criei, o recebi como meu Salvador, e agora desejo ser batizado na água no nome do Senhor Jesus Cristo, porque ele disse: quem crer e for batizado será salvo. Quando podem me batizar? É a pergunta do profundo do seu coração. O batismo na água é tipológico. A água não tira os pecados, mas o sangue de Cristo é que nos limpa de todo pecado. Porém, o batismo na água é simbólico, no qual nos identificamos com Cristo na sua morte, seu sepultamento e ressurreição. Por isso é que é tão importante o batismo na água, porque nos identificamos com Cristo na sua morte, sepultamento e ressurreição. Quando Cristo morreu, foi sepultado e ressuscitou, nós estávamos com Ele e continuamos com Ele por toda a eternidade. Portanto, vocês podem ser batizados, que Cristo lhes batize com Espírito Santo e fogo, que produz um novo nascimento em vocês. E continuaremos nos vendo por toda a eternidade, no reino de Cristo, o nosso Salvador. Deixo com vocês aqui ao ministro correspondente, para que indique aos que receberam Cristo como Salvador como fazer para se batizarem na água. E em cada congregação e em cada país, deixa o ministro correspondente, para que eles indiquem como fazer para se batizarem na água, no nome do Senhor Jesus Cristo. E que Cristo lhes batize com Espírito Santo e fogo, e produz um novo nascimento em vocês. Deixo com vocês aqui o engenheiro Ivan Sarmento, para que indique aos que receberam Cristo como Salvador nesta ocasião como fazer para se batizarem na água no nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus lhes abençoe e lhes guarde e continuem desfrutando uma tarde feliz,
repleta das bênçãos de Cristo, Salvador. o nosso Salvador.